Fazendo aqui os relatos iniciais. Então vamos lá. Primeiramente, bom dia. Estamos com o professor Luciano Mendonça de Lima, que possui bacharelado em História pela UFPB, 1989, mestre pela Universidade Estadual de Campinas, 2001, e doutor em História pela UFPE. Iremos discorrer acerca de três questões. Inicialmente, a primeira questão: quais são os aspectos fundamentais para a constituição de um campo disciplinar? Então, professor, discorra, se possível. Bom, toda disciplina ela tem uma história, né? Eu acho que o primeiro aspecto que a gente deveria chamar a atenção é esse, né? Especialmente no caso da nossa área, né? Nós somos historiadores e um dos postulados básicos do historiador é sempre atentar para a historicidade das coisas, do mundo, enfim, da história. Então, isso se aplica também aos chamados campos disciplinares, as diversas disciplinas do conhecimento humano, seja qual área que for. Esse eu acho que é um primeiro aspecto, né? A historicidade. Então, por exemplo, a antropologia nem sempre existiu, a ciência política nem sempre existiu, o filosofar, idem, e a nossa própria disciplina, ou a historiografia. Então, eu acho que esse é um aspecto, né? São, são transformações epistemológicas, né? Históricas, culturais, de uma maneira geral, que levam à constituição dos chamados campos disciplinares, disciplinas, né, que com o tempo vão se institucionalizando e ganhando corpo em instituições, no nosso caso, como a universidade, que é o nosso locus principal, né? Hoje, quando se fala em campo disciplinar, via de regra, a gente lembra dessa instituição chamada universidade, que também é histórica, né? Então, nem sempre se exercitou e se estabeleceu saberes a partir da universidade, mas ela embora não seja uma instituição nascida com a modernidade, né? Ela ganhou corpo, né? E hoje dificilmente a gente consegue separar uma coisa com a outra, embora, enfim, conhecimento ele é produzido no dia a dia da universidade, na experiência humana. O ser humano, né? Ele é um ser que faz e sabe, né? O homem Faber e o homem sabe. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que todo campo disciplinar tem que ter um objeto, né? Então, não existe um campo disciplinar sem um objeto mais ou menos delineado. No caso da história, que é a definição que eu mais gosto, né? Com a qual eu mais identifico, para não me estender muito, ela é a disciplina que estuda o quê? A experiência humana no tempo. Então, esse é o objeto de estudo que singulariza o trabalho do historiador. Então, toda disciplina tem um objeto. No caso da história, é aquela ciência que estuda a ação humana no tempo. Some-se a isso um conjunto de técnicas, né, e procedimentos que viabilizam a produção do conhecimento que todo campo disciplinar também traz consigo, né? Então, técnicas, né? Como no nosso caso, quem trabalha com história oral, por exemplo, precisa conhecer um pouco como é que se faz uma entrevista, as características da memória, e procedimentos, né? Como conceitos, o diálogo com as fontes, a própria questão da articulação de tudo isso num texto,
etc. Então, também a questão de um corpus, né, de conceitos, de técnicas e de procedimentos são fundamentais para um campo disciplinar. E eu acho que um campo disciplinar, para fechar, ele também está inserido num campo de forças que o atravessa, que o condiciona e muitas vezes que o ultrapassa, né? E que nem sempre os profissionais percebem, porque todo campo disciplinar, todo conhecimento, né? Mais ou menos estabelecido, ele é condicionado e, ao mesmo tempo, ele influencia o meio, a sociedade em que ele está inserido, seja as instituições, no caso como a universidade, e a sociedade. Então, eu diria que um campo disciplinar também ele é um subproduto, embora ele alimente a luta de classes, os conflitos, os embates envolvendo os homens e mulheres que participam, né, dessa sociedade que vê emergir campos disciplinares que se institucionalizam. Então, uma coisa que a gente não pode perder de vista é que essas coisas não são coisas de cientistas apenas, de técnicos, de profissionais especializados nesses múltiplos campos, né, como a química, a biologia, a antropologia, a história. Então, no fundo, não existe campo disciplinar pairando acima das condições materiais de existência, da vida vivida pelos homens e mulheres, sejam eles profissionais, sejam eles homens comuns. Então, o campo disciplinar ele expressa certas características da realidade em função de um campo de forças, né, sociais, políticos e econômicos e ideológicos em que essas disciplinas estão inseridas. Então, a gente, para fechar, tem que entender que também um campo disciplinar é produto da luta de classe. Ele é, portanto, um projeto, uma visão de mundo. Não existe neutralidade em campo disciplinar. Inclusive, no interior de cada disciplina existem embates. Por isso que existem correntes, divergências, polêmicas, e isso é o que faz com que o conhecimento daquele campo avance, recue e tenha a sua pluralidade, porque ele é também resultado dos embates, né, extradisciplinares, mas que informa essas disciplinas. Professor, eu gostaria primeiramente de agradecer a disponibilidade do professor em ceder esse tempo para a gente realizar esse bate-papo e dando continuidade após a gente estabelecer esses aspectos que constituem um campo disciplinar, a gente gostaria que o professor comentasse um pouquinho sobre o que é uma teoria. Ok. Em primeiro lugar, dizer que não é uma resposta fácil essa. Vocês colocam, isso já foi posta, né, há muito tempo e vai continuar sendo posta, uma disciplina. Desde os antigos, passando pelos modernos, enfim. Mas eu diria, para começo de conversa, o seguinte, nós vivemos num mundo, né? No mundo social, no mundo na relação com a natureza. Né? Mundo de coisas, de relações, de linguagem, de experiências, de cultura, etc. E cada um de nós está inserido nesse mundo, né? Enquanto indivíduos, né? Cada um de nós somos uma singularidade, né, no mundo, mas ao mesmo tempo a gente é parte de um todo chamado humanidade, e que se materializa, né, mais concretamente naquele que a gente chama de sociedade, embora aí já vem a polêmica da teoria, né? Aqueles que acham que nem sociedade existe mais, né? Que na verdade a gente vive, né, num agregado de indivíduos de vontade. Então é Jackson, é Luciano. Então
Acho que vocês já ouviram falar naquele adágio popular, né? Cada cabeça uma sentença. Isso é uma maneira também de se conceber o mundo e, por conseguir, de certa maneira, as teorias. Né? Mas por que eu estou partindo desse pressuposto? Esse mundo também é um mundo, como colocado anteriormente, então, se toda disciplina, né, ela é um campo de conhecimento, né, um campo disciplinar, ela tem um objeto, então, a teoria, ela possibilita o homem conhecer o mundo em que ele vive, porque o mundo, obviamente que todos nós temos uma experiência em maior ou menor grau do mundo em que a gente vive, desde que a gente nasce, né? A gente vai se socializando ali com os nossos pais, com os primeiros contatos sociais, né? Com, com os amiguinhos, depois entra a escola, e por aí vai, né? Os diferentes espaços que a gente entra em contato. E é assim que a gente vai se fazendo, né? Enquanto indivíduo, enquanto ser social, porque o homem é um ser social. Não existe essa história, essa visão, né, que a gente chamaria hoje de neoliberal. Né? Quem disse isso foi Margaret Thatcher, nos anos 80. Não existe sociedade, existem indivíduos. Né? E hoje existe uma coisa que está muito em voga, essa história do empreendedorismo. Então você é dono de si mesmo, empreenda que você vai vencer, você vai chegar lá, porque não existem limites para a liberdade e para a inventividade humana. É essa ideologia que se tenta vender, né? O sistema tenta vender, especialmente para os pobres e desvalidos. Então, se você não obtém sucesso na vida, é porque você é um fracassado. Se você obtém, é porque você é talentoso. Então, você reduz o quê? A vida, a sociedade, como um agregado de vontades de indivíduo, né? Nessa concorrência geral. Mas o fato é que o mundo ele não se dá a conhecer de forma imediata. Eu posso ter uma percepção, né, das coisas que eu posso, por exemplo, ver os pingos da chuva caindo, né, e ter uma certa percepção, né, enfim, isso é resultado de forças naturais ou divinas, ou ter uma experiência, né, empírica de chuva, molha, causa uma sensação, né, de frio, né, no nosso corpo, ida em relação ao sol, o calor que impacta, né, uma sensação de calor que impacta no nosso corpo. Isso é uma percepção, né, nossa, enquanto indivíduos, enquanto seres humanos do mundo. Só que o mundo é feito de muitas coisas ao mesmo tempo. Né? E aí é onde entra a teoria. A teoria é um elemento que o mundo ele não nos é dado de forma imediata. Para a gente entender o mundo em sua complexidade, né? Seja um fenômeno natural, seja um fenômeno social, é preciso o quê? Elementos mediadores. Você mediar, você sair do imediato, aquilo que você vê, aquilo que você sente, as sensações que você apreende, a intuição, né? Que é uma forma de aprender a realidade, mas ela é muito limitada. Então, para você entender o mundo em suas múltiplas relações, naquilo que está visível e naquilo que está invisível, é preciso o quê? A teoria. Então, a teoria é o elemento que mediador, os conceitos, né? São elementos mediadores. Isso acontece, por exemplo, na história, né? Quando a gente estuda um fenômeno, né? Eu estudei, por exemplo, o quebra-quilos, uma revolta popular que ocorreu aqui, começou aqui em Campina Grande no século XIX, foi meu objeto de reflexão. Se eu estiver falando demais, gente,
peçam para eu ser mais sintético, porque, enfim, mas eu vou tentar. Então, o quebra-quilo, você vê lá o quê? A multidão, né? De gente de diversos lugares, lá Lagoa Grande, Campina Grande, lá no interior de Pernambuco, multidão, né? Saindo, destruindo pesos e medidas, queimando certos papéis. Então, 83. Isso foi o primeiro fato que me moveu, né? Esses fatos. Só que eu precisava entender por que aconteceu isso. Por que aquela multidão saiu às ruas protestando? Então fui ver o quê? Como era que estava aqui Campina, região, em termos de vida econômica, política, social. Quem eram aqueles homens e mulheres? Qual a visão de mundo deles? O que os levou? O que os levaram a se revoltarem? Né? Por que eles diziam determinadas palavras de ordem? Por que eles atacavam certos alvos? Então, isso aí foi o quê? Isso aí, eu só cheguei à conclusão, que eu chego na minha dissertação, porque eu fiz uma pesquisa, você tinha testemunho, que não fala por si só, né? E me armei de uma teoria, que foi o que? A teoria do materialismo histórico. Então, eu tentei entender as condições materiais de existência naquele momento da história do Brasil e do mundo, e a correlação dos conflitos envolvendo os diferentes sujeitos sociais e as mudanças que estavam em curso na época que atingiam duramente aquelas pessoas pobres, algumas escravizadas, como foi a minha hipótese, né, de entender que os escravos aproveitaram, né, aquele momento para se revoltar. Então, tudo isso é o quê? É a mediação. Quando eu me deparei com quebra-quilos, eu me deparei com o imediato. Conjunto de pessoas, grupos, entrando em cena, se revoltando, que os jornais noticiaram, as fontes que eu utilizei apresentavam. Só que eu precisava o quê? Inquirir as fontes. E eu só pude fazer isso com uma teoria, né? Que eu fui, né, incorporando na minha experiência de historiador, com muita leitura, reflexão, e impactado pelas questões do meu tempo, né, como militante das causas sociais. Então, a teoria é o quê? É um elemento mediador que, através do uso dos conceitos, possibilita você construir um conhecimento que vá além do fragmento, que vá além da aparência, que vá na essência e retorne à aparência com uma visão de totalidade. Então, quando eu terminei de escrever a minha dissertação, eu pude apresentar para a minha orientadora, a banca, e depois os leitores, né, do meu trabalho, uma visão de conjunto, de totalidade daqueles acontecimentos, né, que vão muito além dele. Fazem parte ali o quê? De uma conjuntura histórica, de um conjunto de transformações, e que não são caos, ou como diria Thompson, são caos organizados. Um caos, né? Porque são coisas realmente aparentemente desculpa. Tanta gente se revoltou ao mesmo tempo, em diferentes lugares, sem nunca terem tido contato, em questão de dia. Então é um caos, tem uma certa razão de ser, mas que cabe ao historiador o quê? Dar uma certa organização, buscar linhas, né? Que inclusive os próprios atores não percebem, não têm o controle. E que cabe ao historiador tentar reconstituir e estabelecer um sentido. Então, a teoria, em síntese, é essa visão de conjunto que é forjada na medida em que você vai produzindo conhecimento. Não existe uma teoria pronta que eu aplico, né, como se fosse um leito de Procusto, né, adaptando a realidade às suas leis. A teoria ela se relaciona com a empiria, mas ela me possibilita, como ponto de partida, ter uma certa visão de conjunto, né? Das condições materiais de existência, da luta de classes, do papel dos sujeitos como atores da história, mesmo que condicionados, né? Da ideia que a fonte não fala por si só, porque ela é um produto também da época,
em que essa fonte foi produzida, sem essa intenção, e que o historiador é que transforma esses testemunhos em fontes, etc. Então, tudo isso é teoria. Classes sociais, luta de classe, articulação entre aspectos econômicos, políticos e culturais, o agencial humano das pessoas e dos grupos, né? Uma experiência compartilhada de alguns grupos contra outros, a questão do papel do Estado, da repressão, da luta, etc. Então, isso junto forma uma teoria, no caso aí da história. Todo historiador, em maior ou menor grau, é movido por uma teoria, por mais empiricista que ele seja. Os velhos historiadores positivistas clássicos, eles têm uma teoria, né? Explícita ou implicitamente. Então, toda corrente historiográfica, seja as mais antigas até as mais modernas, elas são movidas por uma teoria. Existem aquelas que são, do meu ponto de vista, mais eficientes, que produzem conhecimentos mais plausíveis, que se aproximam daquele que a gente chama de verdade histórica, produzido historicamente, e aquelas que se afastam mais. Nesse sentido, eu não sou um relativista. Eu entendo a pluralidade das diversas teorias, seja na história, seja fora da história. Agora, para mim, existem umas que são mais eficientes em termos de produção do conhecimento, né? E outras que precisam ser submetidas ao crivo de todos aqueles procedimentos que um campo disciplinar produz ao longo do tempo. A história é uma disciplina que tem já alguns janeiros, né? E ela construiu um conjunto de técnicas, de procedimentos e de conceitos que fazem com que ela seja uma disciplina que atingiu a sua maioridade, mas ela sempre está se fazendo. Então, nesse sentido, a gente tem instrumentos para confirmar certas hipóteses e desconfirmar outras. Só para fechar, eu gosto muito de uma imagem que um historiador que me é muito caro, né, da tradição marxista, utiliza, né, que é o Eduardo Thompson, naquele livro dele chamado A Miséria da Teoria. Quando ele fala o Tribunal de Recursos da História. Então, você não pode afirmar qualquer coisa e achar que isso é conhecimento. Isso tem que ser submetido. Então, você tem que demonstrar, que provar, ou pelo menos estabelecer verossimilhança. Então, isso é o quê? O Tribunal de Recursos da História que confirma aquelas teorias mais plausíveis e desconfirma as outras que não se sustentam. É isso. Eu acho, então, em síntese, teoria é um pouco isso, né? É algo que ajuda, é uma ferramenta que ajuda o historiador a ir além dos aspectos, muitas vezes, imediatos e, às vezes, até ilusórios daquilo que a gente chama de experiência primária. Então, é preciso, a teoria possibilita você dar um salto de qualidade através de múltiplas mediações na produção do conhecimento. Bom dia, professor. Agora a gente parte para a última pergunta, que diz respeito ao projeto de pesquisa. Então, qual é a importância da teoria e da metodologia na elaboração de um projeto de pesquisa? É fundamental, né? A teoria e a metodologia são irmãos, né, ou irmãs siameses. Uma não existe sem a outra, né? E o primeiro desafio é você buscar o objeto, né? Aí a gente volta à primeira questão, né? Não existe campo de conhecimento sem objeto ou sem, no caso aí, um tema, né? Então vocês estão numa fase muito importante, né, da formação de vocês enquanto historiadores, estão ali, eu acho que se aproximando, né, da perspectiva de elaborarem o TCC de vocês. Então, o primeiro passo é esse, é buscar um objeto com o qual vocês se identifiquem, né? É muito importante isso, né? Não se deixem levar por influência X. Claro que a gente tem interlocutores, tudo,
mas eu acho que é importante que a gente busque estudar algo com o qual a gente tem um mínimo de identificação, porque isso a gente pode carregar isso conosco para o resto da nossa vida acadêmica, né? Eu estudei e, de certa maneira, ainda continuo estudando a escravidão, porque eu tenho um profundo vínculo com não apenas um objeto, né? E isso é muito importante, né? Não se deixem levar por modismo ou por injunções artificiais. Então, escolhido o, 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 o tema, né? Então, o projeto ele vai sendo ali tecido. E a teoria é importante, né? Além das fontes, né, que você tem que buscar, porque a nossa disciplina, né, eu estou me dirigindo muito, né, eu estou usando muito exemplo da história, porque, enfim, a gente está aqui conversando sobre, né, campo disciplinar, teoria e metodologia e projeto de pesquisa, a partir de uma injunção, né, de vocês em relação à disciplina, e no meu caso, como professor do curso. Então, além quer dizer, escolhido o tema, as possíveis fontes, né, é importante vocês terem a teoria, porque a teoria vai permitir, por tudo que eu já falei anteriormente, né, vocês irem dando corpo, dando vida ao projeto. O projeto ele nasce com a escolha do tema, né? Antes disso, ele é uma abstração, é um projeto de pesquisa, é uma intencionalidade. Você escolheu o tema, aí você já está dando vida ao mesmo. Eu quero trabalhar, sei lá, com as mulheres, o contexto das mulheres, as políticas do governo Bolsonaro, como elas atingem as mulheres, né? Aí, que tipo de mulheres são essas, né? Porque mulheres também é muito genérico, né? A questão de gênero, enfim, tem subdivisões de classe, né? De raça, etc. Então, a escolha, enfim, trabalhar com trabalhadores, né? Com a ditadura, enfim, o tema em Campina Grande, na Paraíba, é o primeiro passo, né? Que vai dando vida. E só que você tem que ter o quê? Uma hipótese, né? Uma hipótese. O que é que eu quero com isso? Tá aqui o tema. Porque o tema é muito genérico, né? Muita gente já falou do tema antes de mim. Já teve TCC, já teve dissertações, mestrado. Dificilmente a gente parte de um tema, digamos assim, absolutamente virgem, né? Nunca foi trabalhado. É muito difícil. Sempre, em maior ou menor grau, você parte de um tema que foi dito já alguma coisa sobre. Então, mas você quer falar algo de diferente, de novo, que minimamente possibilite você dar uma contribuição. Isso é o que a gente chama de hipótese. Né? Por que foi assim e não poderia, não é assado? Então, uma hipótese que você levanta. Né? Isso tem a ver com a teoria, tem a ver com a metodologia. Né? Aí, para isso, eu preciso de conceitos, né? Para tentar levar adiante essa minha hipótese. Para isso, eu preciso de um conjunto de fontes, porque sem fontes eu não faço história. As fontes, os testemunhos, né, os documentos são a matéria-prima do nosso métier, do nosso ofício, tá certo? E é nesse diálogo entre a teoria e a empiria que eu vou confirmando ou não a minha hipótese. E a metodologia é esse elemento mediador entre os conceitos e a dimensão empírica do objeto, tá certo? Então, a metodologia é esse caminho que você vai trilhando, vai buscando construir para que, no final, você possa equacionar aquilo que você colocou como problema lá no início. Então, teoria e metodologia, eu até acrescentaria aí um terceiro elemento, que seria o que? O Estado, né? Gosto muito desse termo, né? Dos pós-modernos, né?
o estado da arte, eles gostam muito de utilizar isso, né? Mas, enfim, a gente, em outras palavras, é a historiografia. Então, como quem escreveu sobre aquilo, né? Como escreveu, que hipótese defende, eu vou dialogar com esses autores, essas obras que constituem, né, o conhecimento acumulado naquele tema que eu escolhi para elaborar, para construir o meu projeto de pesquisa. Então, além da teoria, da metodologia, eu acrescentaria um terceiro elemento nesse tripé, que seria o quê? A historiografia. No caso, enfim, a literatura disponível sobre aquele tema que você está montando o projeto de pesquisa. Né? Então, são coisas intrinsecamente ligadas. Teoria, a partir dos conceitos básicos, né? E todo conceito em história, como eu disse, na nossa disciplina, ele é histórico, né? Classe social, né? Ela é um conceito, mas que se faz na história, como diz mais uma vez citando aqui, o historiador Thompson. Então, a classe social é um conceito heurístico, né? Mas também é histórico. Os homens se fazem na história. Você precisa entender como a noção de classe social ela tem uma particularidade quando você aplica a história, diferente dos sociólogos quando utilizam a noção de estrutura de classe, os cientistas políticos. Então, no nosso caso, a nossa contribuição como historiadores é entender como, né, esse conceito heurístico ele se faz na história. Né? A história também classes se fazem o quê? No campo da história. Então, e por isso que, né, o historiador lida com continuidades e descontinuidades. Então, fazer-se de uma classe lá na Grécia Antiga, né, dos escravizados, dos senhores, é diferente das classes numa sociedade capitalista, por exemplo. Né? Então, é essa dialética entre teoria, a empiria, costurada pela metodologia que você adota, tá certo? E eu acho que, antecedendo isso, o debate que você faz com os autores que te antecederam. Então, você precisa partir de um campo, você não está inventando a roda. Então, é muito importante nós, historiadores, né, e vocês que, né, alguns que estão um pouco mais à frente e outros, mas nós somos eternos aprendizes, né? E eu acho que algumas lições de método que a gente precisa compartilhar. Ninguém faz história do nada. E nesse sentido a gente parte da historiografia existente. Então, eu tenho que entender, tenho que ler, parte também desse processo de elaboração do projeto, além da teoria da metodologia, o debate historiográfico sobre o tema que eu escolhi para elaborar o projeto. Eu acho que é isso. Em nome de nós três, eu só tenho a agradecer pela deferência e disponibilidade do senhor, né, que tão enriqueceu esse nosso trabalho, né, reiterar votos de grande estima e consideração a esse grilo falante, né, que tanto veio a contribuir. Muito obrigado, professor Luciano. Né? E como eu sabia que o senhor tem esse arcabouço teórico, né, muito intrínseco nessa questão metodológica, eu pensei no senhor logo. Tá bom. No que eu puder ajudar, gente, fiquem à vontade. E é isso. Continuem se cuidando aí, né? E se puderem dar um pulinho amanhã no Fora Bolsonaro, aqui em Campina Grande vai ser lá na Praça da Bandeira, a partir de 8h30, a gente vai estar reunidos com todos os cuidados possíveis, né? Porque, infelizmente, o bolsovírus continua aí, infelizmente, né? Mas a gente precisa, né, se mobilizar para derrubar, cortar o mal pelas raízes, porque senão a gente vai continuar assistindo esse cotidiano, né, feito de muita dor e sofrimento. A gente precisa interromper esse processo e sem a derrubada do Bolsonaro a gente não vai a lugar nenhum. Por isso que as mobilizações estão se intensificando e é muito importante que a gente, enquanto historiador, né, enquanto sujeitos do nosso tempo, participe. Então, quem não puder, dá uma força na rede social, divulga, mas quem puder, vai lá com sua máscara, né, com seu álcool gel, mantendo o distanciamento. A gente vai estar lá na Praça da Bandeira, lá no centro de Campina Grande,
a partir de 8h30, aí depois a gente sai encaminhada e termina lá no Açude Velho. Muito obrigado, camarada. Avante. Muito obrigada, professor. E estou à disposição de vocês. Quando precisarem, no que eu puder ajudar, contem comigo. Valeu. Obrigada. Um abraço, bom final de semana. Tchau, camarada. Tchau, tchau. Tchau.